Um ex-Hitman tem vivido no Brasil com uma nova identidade e acredita que deixou sua vida criminosa para trás. Mas um de seus inimigos sequestra sua mulher e promete matá-la se Arthur não cometer 3 assassinatos quase impossíveis. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição de 2016. E vamos para mais um resumo top! Após fingir sua própria morte durante suas últimas aventuras, Arthur, um ex-Hitman, desfruta agora de uma vida tranquila no Rio de Janeiro, sobre uma identidade falsa. Em uma tarde ensolarada, enquanto aproveita em um restaurante requintado, Arthur é surpreendido por René, portadora de evidências sobre sua verdadeira identidade. Ela atua em nome de um indivíduo poderoso que deseja contratá-lo para eliminar 3 inimigos, fazendo com que as mortes pareçam acidentes. Se ele recusar a proposta, o chefe de René informará aos criminosos que Arthur ainda está vivo. Arthur simula a necessidade de fazer uma ligação e discretamente tira uma foto de René com o seu celular. Rapidamente, ele pega sua arma, mas Arthur reage empurrando a mesa em direção a ela, rejeitando a oferta. Os capangas de René partem para o confronto, e Arthur enfrenta todos eles utilizando suas habilidades de autodefesa e improvisando com objetos do restaurante, inclusive a própria churrasqueira. Em seguida, Arthur salta para o teto de um bonde em movimento para escapar, porém René e sua equipe o perseguem, embarcando no mesmo bonde e tentando atingi-lo com tiros de dentro do bonde. René também tenta alcançá-lo, então Arthur decide saltar em cima de uma asa delta para escapar com sucesso. Ao anoitecer, Arthur retorna ao barco onde mora e descobre alguns homens suspeitos vasculhando o local. Utilizando o controle remoto, ele ativa as bombas que instalou para emergência, fazendo o barco explodir e eliminando os intrusos. Em seguida, ele se dirige a um container antigo, onde escondeu todas as suas ferramentas e queima seu antigo passaporte, o substituindo por uma nova identidade. Depois disso, Arthur viaja para a Tailândia, onde sua antiga amiga May lhe devolve sua antiga cabana. Sob o chão falso da cabana, Arthur havia escondido mais armas e ferramentas, e ele imediatamente começa a investigar sobre René. Ele descobre que ela trabalha para Cry, um criminoso perigoso com quem ele está bastante familiarizado. No dia seguinte, uma mulher chamada Gina vai à casa de May, em busca de alguns suprimentos de primeiros socorros. May percebe alguns hematomas nela, mas Gina recusa qualquer ajuda adicional. Quando a noite cai, May ouve gritos vindo de um dos barcos e percebe que Gina está sendo violentada, maltratada por um homem chamado Frank. May pede ajuda a Arthur e, apesar da relutância, ele sabe que deve isso a May. Ao chegar ao barco, Arthur pergunta de Gina educadamente, mas Frank o ataca. Arthur imediatamente se defende e, durante o confronto, Frank cai e bate com a cabeça, resultando em sua morte acidental. Ao ver o corpo, Gina desmaia, enquanto May se aproxima do barco para ajudá-la a voltar à costa. Enquanto isso, Arthur examina o barco e descobre uma arma, o passaporte de Gina e um telefone com sua própria foto. Em seguida, ele incendeia o barco. Ao retornar à cabana, Arthur desperta Gina e, com uma arma apontada para Gina, exige saber se ela trabalha para Cry. Gina tenta desarmá-lo, porém Arthur a domina facilmente, forçando-a a falar. Gina confessa que Cry a chantageou para realizar essa tarefa. Ela não é uma colaboradora voluntária, mas sim uma vítima de suas ameaças. Sua missão era retratar-se como uma vítima inocente para atrair a atenção de Arthur, e Frank se envolveu demais em seu papel. O plano original era que Gina se aproximasse de Arthur e em seguida ligasse para Cry. No entanto, Arthur a impede de fazer isso, insistindo que ele decidirá quando esses indivíduos podem aparecer. No dia seguinte, Arthur descobre que Gina fazia parte de um grupo humanitário que oferecia assistência no Camboja. Ele questiona Gina sobre o que Cry tem contra ela, e ela explica que gerenciava um abrigo para vítimas de tráfico humano. Algumas semanas atrás, um membro da equipe desapareceu, e 2 dias depois, seu corpo foi deixado em sua porta. Cry então enviou capangas que ameaçou matar as crianças do abrigo, se Gina não aceitasse fazer essa missão para ele. Mais tarde, Arthur percebe um barco próximo, com homens observando a costa. Provavelmente, os homens foram enviados por Cry. Então, Arthur e Gina decidem andar de mãos dadas para dar a impressão de que a missão dela está progredindo, conforme o planejado. May percebe a estratégia e os une por meio de algumas antigas tradições tailandesas, durante a festa que está promovendo. Arthur e Gina
acabaram se divertindo muito juntos. Mais tarde, durante a noite, Gina se desculpa com Arthur por tê-lo envolvido nessa confusão. Arthur revela que compreende a situação, pois também foi um órfão. Ele foi vendido para um gangster que treinava crianças soldados, e Cry estava envolvido nesse esquema. Enquanto Arthur conseguiu escapar, Cry não teve a mesma sorte, e Arthur suspeita que Cry culpe Arthur por sua captura, alimentando seu desejo de vingança. Então Gina e Arthur se entregam ao desejo mútuo e passam a noite juntos. Posteriormente, Arthur assegura a Gina que ela tem um plano para sua fuga, que não colocará em perigo as crianças. Ele se recusa a executar os assassinos que Cry deseja, comprometendo-se apenas a eliminar Cry. Além disso, Arthur presenteia Gina com um relógio de seu pai, a única lembrança que ele tem do homem. Na manhã seguinte, um grupo de policiais chega à praia, mas Gina percebe que um deles é um capanga de Cry. Arthur entra em confronto com os policiais, mas enquanto está distraído, os homens sequestram Gina. Diante disso, Arthur não tem outra escolha a não ser concordar com uma reunião com Cry. Momentos depois, Cry estabelece as condições para o retorno seguro de Gina. Arthur deve realizar 3 assassinatos e fazê-los parecer acidente. O primeiro alvo é Creel, o traficante de armas mais renomado da África, atualmente detido em uma prisão na Malásia. Cry também entrega a Arthur uma pílula que ele deve ingerir após o assassinato, permitindo que eles o rastreiem. Enquanto Arthur está ocupado com essa tarefa, Gina é mantida escondida em um dos muitos barcos de Cry. Arthur parte para a Malásia e começa a investigar a prisão, localizada no topo do penhasco e cercada por águas infestadas de tubarões, tornando-se praticamente impossível de se infiltrar. Com um plano muito bem elaborado, Arthur adquire explosivos potentes, que ele disfarça como se fossem chicletes, um repelente de tubarão que ele camufla em uma lata de creme para a pele e esconde a cápsula rastreável dentro de um cigarro. Além disso, ele cria uma identidade falsa e se transforma em um criminoso procurado. Ao iniciar sua caminhada pelas ruas da Malásia, Arthur é imediatamente reconhecido e detido pelas autoridades. Na prisão, o guarda da recepção não detecta nada suspeito em seus pertences e permite que ele os mantenha consigo. Nos primeiros dias de sua estadia na prisão, Arthur adota uma abordagem cautelosa e estabelece conexões com outros detentos para obter informações valiosas sobre seu alvo. Creel é constantemente seguido por seus homens, já que há muitos que desejam vê-lo morto. Apesar de estar encarcerado, Creel continua a comandar seus negócios e é o verdadeiro mandante por trás das operações na prisão. Arthur observa uma troca de facas entre 2 prisioneiros e, durante o horário do almoço, provoca um encontro casual para discretamente roubar uma das facas. Mais tarde, um ex-associado de Creel tenta assassiná-lo como um ato de vingança. Porém, Arthur intervém e acaba matando o agressor com a faca que havia roubado. Creel fica profundamente impressionado e agradecido e convida Arthur para jantar com ele. Porém, Arthur só aceita sob a condição de que os homens de Creel permaneçam do lado de fora. Surpreendentemente, Creel concorda com os termos e à noite, Arthur é escoltado de sua cela para encontrar Creel em sua cabana particular. Durante o encontro, Creel tenta persuadir Arthur e se juntar a ele, oferecendo-lhe um emprego, mas no momento em que Creel se vira, Arthur lança-se sobre ele, aplicando pressão em seu pescoço e assim ceifando sua vida. Arthur mistura o veneno de cobre utilizado por Creel em seus rituais com sua bebida real, dando a impressão que Creel optou por encerrar sua própria vida. Enquanto os guardas do lado de fora começam a ficar suspeitos, Arthur coloca o corpo de Creel em posição de oração, sugerindo que o silêncio é uma prática religiosa. Em seguida, Arthur coloca a goma explosiva em uma parede da prisão para criar um buraco de fuga. Após preparar tudo, ele engole a pílula rastreável, cobre-se com repelente de tubarão e se lança na água antes que os policiais possam pegá-lo. Os homens de Cry aguardam Arthur em um barco de pesca e ele consegue escapar em segurança. Cry faz uma videochamada para garantir que Gina está bem e atribui a Arthur seu segundo alvo, Adrian Koch, um traficante de pessoas que mora na Austrália. Após alguns dias de investigação, Arthur descobre que a suíte penthouse de Koch é praticamente impenetrável. Porém, ele possui uma piscina em balanço que se estende sobre as ruas. Arthur decide contratar um helicóptero para examinar o prédio de longe. Ele então simula interesse em um dos apartamentos próximos ao de Koch, e enquanto a corretora o acompanha, Arthur a distrai ligando para o celular dela e aproveita para fotografar as chaves do apartamento, planejando fazer uma cópia delas. Por último, Arthur utiliza produtos químicos perigosos para criar um explosivo pequeno, porém potente, capaz de quebrar o vidro e fazer parecer que a piscina cedeu devido à pressão. Após alguns dias de preparação, ele se disfarça de técnico para entrar no prédio sem levantar suspeitas e usa a chave copiada para acessar o apartamento de Koch. Equipado com dispositivos avançados, Arthur se dirige até a janela e escala o prédio até chegar à piscina,
piscina, onde cuidadosamente insere um explosivo especial em um pequeno buraco. No entanto, Koki está nadando no momento e percebe a presença de Arthur. Antes que ele possa chamar os guardas, o vidro começa a rachar, deixando Koki perplexo diante da iminente ruptura. Arthur rapidamente salta para longe da piscina e desliza para o prédio para retornar ao apartamento, enquanto a estrutura de vidro se rompe e Koki cai para a morte. Cry testemunha a morte de Koki nas notícias e imediatamente ordena que seus homens se preparem para a próxima videochamada. Gina percebe que estão tentando fazê-la sentar perto de uma janela que esconde o número de identificação do casco do barco. Então ela habilmente move a câmera para enquadrar a janela, possibilitando que Arthur possa identificar a localização onde ela está sendo mantida. Quando a videochamada começa, Gina tem uma ideia genial. Ela levanta a mão para mostrar o relógio, sutilmente indicando a Arthur que ele olhe para o número de identificação do casco exibido pela janela. Assim que o capanga percebe a manobra, ele encerra abruptamente a ligação. No entanto, Arthur consegue capturar o número e utiliza para rastrear a localização do barco. Mais tarde, Arthur faz com que o helicóptero siga o barco de Cry, e então ele mergulha na água com uma bolsa contendo equipamentos especiais. Após esconder a bolsa debaixo do barco, Arthur se infiltra a bordo e inicia uma série de ataques, eliminando sistematicamente cada homem que encontra pelo caminho. No meio do confronto, Arthur se encontra em uma luta corpo a corpo contra uma horda de bandidos, enquanto Gina é arrastada para fora da sala. Apesar de seus esforços para se defender, as habilidades básicas de defesa de Gina não são suficientes, e ela é levada para um helicóptero. Enquanto isso, Arthur se lança sobre um dos guardas, o desarmando, e consegue pegar sua granada, utilizando-o como escudo ao mesmo tempo, que detona o explosivo para neutralizar os bandidos que estão em sua perseguição. No entanto, mais reforços chegam e conseguem atordoá-lo para capturá-lo. Momentos depois, Gina e Arthur são transferidos para outro barco, onde Cry confessa que já previa a tentativa de fuga de Arthur, pois sabe que ele tem dificuldade em se conter, mas ainda exige que o terceiro assassinato seja realizado. Após a saída de Cry, em vez de se submeter passivamente, Arthur decide tomar uma atitude mais agressiva e confronta os guardas, desferindo golpes violentos contra eles. Em seguida, ele aproveita a oportunidade para saltar na água, onde recupera seu equipamento, incluindo um tanque de oxigênio e um pequeno motor que possibilita a sua fuga segura e discreta. Alguns dias depois, Arthur está na Bulgária, onde adquire os detalhes sobre seu último alvo, Max Adams, um traficante de armas americano. Arthur inicia sua pesquisa e descobre que Adams possui uma fortaleza altamente protegida, onde guarda submarinos equipados com mísseis balísticos intercontinentais. Enquanto investiga, ele percebe que essa morte encomendada por Cry visam eliminar toda a concorrência no tráfico de armas, o que o faz repensar. Algum tempo depois, Arthur atira em um dos guardas de Adams à distância, e então se infiltra no topo de um hospital, onde planeja se esconder a bordo do helicóptero de emergência. O piloto do helicóptero voa até a fortaleza de Adams para verificar o soldado ferido. Enquanto todos estão ocupados com o atendimento, Arthur aproveita para se infiltrar no prédio. Lá dentro, ele habilmente instala um bloqueador para desativar as câmeras de segurança e começar a neutralizar os guardas que encontram pelo caminho. Conforme o prédio entra em alerta, os capangas escoltam Adams para seu quarto do pânico, enquanto Arthur os atrasa sabotando o funcionamento do elevador. Quando Adams finalmente chega ao seu esconderijo, ele se depara com Arthur, que já está à sua espera. No entanto, em vez de iniciar um confronto, Arthur opta por uma abordagem diferente. Ele propõe a Adams uma aliança para derrubar Cry juntos. O plano de Arthur se inicia com Adams simulando sua própria morte. Mais tarde, enquanto Adams está inspecionando seus submarinos, uma bomba explode quando ele atravessa uma ponte. Arthur está pronto embaixo d'água e rapidamente compartilha um tanque de oxigênio com Adams para levá-lo até uma praia próxima. Enquanto isso, Cry assiste a explosão pela TV, onde as notícias reportam que Adams foi supostamente enterrado sob uma pilha de destroços na água. Nesse momento, Arthur faz uma ligação para Cry para informar sobre o sucesso da terceira morte. Porém, Cry reluta em acreditar até que veja o corpo de Adams com seus próprios olhos. Arthur assegura a Cry que o corpo de Adams pode ser encontrado debaixo d'água. Depois de encerrar a ligação, Cry envia seus homens para localizar o corpo de Adams e eliminar Arthur. Enquanto isso, Arthur retorna ao pier do submarino e prepara uma série de armadilhas com antecedência. À medida que os capangas de Cry chegam, eles são atraídos para as armadilhas e um por um caem nelas.
Aqueles que conseguem evitar as armadilhas são surpreendidos e neutralizados por Arthur, que atua nas sombras, os eliminando silenciosamente. Crane percebe que Arthur será o próximo a vir atrás dele e decide usar Gina como isca. Enquanto isso, Arthur viaja debaixo d'água e chega ao barco, iniciando imediatamente seu ataque contra os guardas que encontrar pelo caminho. Crane observa as filmagens de segurança e ordena que seus homens resgatem Gina, antes que Arthur destrua as câmeras de vigilância. Gina tenta resistir ao guarda que a capturou, mas acaba ferida no estômago durante o confronto. O guarda a empurra para dentro da jacuzzi, para que Crane possa assumir o controle da situação. Enquanto Arthur continua a luta contra os guardas, Crane leva Gina para dentro do barco e ativa um explosivo escondido, colocando em perigo a vida de todos a bordo. No momento em que Crane tenta fugir em seu barco de resgate, Arthur encontra Gina e descobre sobre a bomba. Rápido no raciocínio, Arthur coloca a Gina em uma cápsula de liberação de emergência e a envia para longe do barco. Em seguida, Arthur parte para confrontar Crane, eliminando os últimos guardas que cruzam seu caminho, antes de enfrentá-lo em uma luta mano a mano. Durante o confronto, Crane agarra uma corrente de âncora e tenta capturar Arthur pela perna, mas Arthur utiliza sua agilidade e habilidade para inverter a situação, amarrando Crane ao barco com a corrente. Crane zomba de Arthur, alegando que ele também enfrentará a morte, mas Arthur mantém sua compostura e corre para dentro do barco antes que a bomba detonasse. Enquanto Gina observa, o barco explode em uma chuva de destroços e chamas, e ela se desespera pela perda de Arthur. No entanto, a explosão revela a localização dela e ela é resgatada pela guarda costeira. Enquanto isso, Adams, observando da costa, fica intrigado com os pedaços do barco que estão sendo recuperados do mar e nota uma câmera de segurança próxima, sugerindo que há mais do que aparenta na situação. Algumas semanas depois, Gina está de volta ao Camboja, cuidando das crianças e agradecendo a May por sua doação de um filtro de água. Em uma tarde ocupada, enquanto está dando aula, ela fica chocada ao descobrir que Arthur está vivo e veio vê-la. Enquanto isso, Adams continua suas investigações sobre o barco de Crane e descobre um detalhe crucial. O modelo da embarcação possui algo chamado sino de mergulho, que contém ar aprisionado para permitir que os mergulhadores respirem debaixo d'água. Com uma teoria em mente, Adams verifica as filmagens de segurança e confirma que Arthur conseguiu escapar escondendo-se no sino de mergulho. Impressionado com a engenhosidade do plano de Arthur, Adams apaga as filmagens para proteger o futuro do ex-assassino. E galera, se chegou até aqui, comenta no vídeo, deixa o like, compartilha. É muito importante pro canal. Vou ficando por aqui e até a próxima!